estamos aqui no município de Astorga, 30 km de Maringá, a propriedade do Júlio Toshimitsu, e aonde nós viemos ver um sistema de produção de gado, de onde acontece a recria e a terminação. Ele faz nos pastos aqui, um sistema muito interessante, com os números extraordinários, números que a gente gosta de ver, gosta de divulgar e mostrar o que é uma pecuária bastante competitiva. Uma pecuária que dá para competir com os números da soja. Ô Júlio, você fala para nós aqui da área que você tem, piquetes, o tamanho, quantidade de gado, o tempo que leva desde que chega até a saída. Por favor, fica à vontade aí, Júlio. Pode deixar. Na verdade, nós temos aqui 12 alqueires de pastagem de estrela africana roxa, né? E temos 2 praças de alimentação, sendo que cada praça tem 4 piquetes, onde o gado vem tomar sua água e também lamber o sal. Aqui nós temos em torno de 9 piquetes, onde é abrigado, vamos dizer, 152 cabeças de gado, de novilha. Sendo que quando nós compramos essas mãos, está na faixa de 5,5 a 6,5, no máximo até 7 arrobas por cabeça. Na média em torno de 6 arrobas, né? E fica aqui em torno de 12 até 14 a 15 meses só no pasto, suplementado com sal mineral proteinado 35%. Depois de atingir em torno de 14 a 15 arrobas, nós levamos para o semi-confinamento. Ô Júlio, repete esse número pra gente. 12 a 14 meses, somente sal proteinado. Você não coloca concentrado em coxo, volumoso, só pasto e sal. Só pasto e sal. Só que no ano passado, em função da seca e geada, eu tive que fazer uma suplementação no inverno com aveia branca, trato todo dia, né, até que a pastagem pôde restabelecer. Depois de restabelecido, só pasto e sal mineral proteinado só. Esse ano, por exemplo, não tivemos problema de geada, então só ficou no pasto e sal proteinado, e nada mais. Só usamos ração na terminação, para fazer o acabamento final, para ter aquela camada de gordura de 5 a 7 milímetros que a cooperativa exige, né? Então, José, você é agrônomo, muitos anos, trabalhou na Emater, quer dizer, a vida toda, né? Com vários trabalhos que eu tenho visto, acompanhado seu. Quando você vê isso daqui, do seu Júlio, o que você me diz? O que você pode complementar a respeito desse sistema de produção que ele está fazendo aqui? Bom, chamar atenção para algumas coisas que são muito importantes para o nosso trabalho no comitê. Lembrando que o Júlio Toshimitsu é o nosso vice-presidente do Comitê da Pecuária Moderna em Maringá. Mas a gente precisa chamar atenção, isso que falou aqui, que é o que um pasto bem tratado possibilita, né? Então ele tem rodado aí com 12 cabeças por alqueire, em anos normais ele não tem nem suplementado. Então um pasto, quando a terra é bem tratada, mostra uma resiliência incrível. E então só precisa o pessoal lembrar que o pasto tem que ser tratado como lavoura, que é o que o Júlio faz aqui. Nós temos que chamar atenção também no trabalho do Júlio. Ele está matando aqui em média 120 cabeças por ano, é a cota que ele é responsável lá na cooperativa. Ou seja, ele está matando 10 cabeças por alqueire. Esse é o número aí quase 10 vezes maior do que se consegue na prática com um pasto judiado.
Então é muito expressivo que nós apertamos as contas aqui no Júlio e nós chegamos aqui a um número que ele está produzindo entre 28 a 30 sacos de soja livre por hectare. Então é uma renda muito interessante e mostra que a pecuária pode ser competitiva com a lavoura de soja, mas com a segurança que a soja não pode ter, porque é uma lavoura de ciclo curto, né? Então é muito interessante a produtividade que o Júlio tem aqui, junto com a rentabilidade que ele está aqui, mostrando uma pecuária onde se entra com ração, onde se entra com adubo, onde você direciona esse animal para o mercado que vai reconhecer um trabalho feito na propriedade, que vai trabalhar aí de 4 a 7 milímetros, que é uma carne de altíssima qualidade, porque são animais jovens e com uma carcaça bem acabada. E preciso lembrar também que o Júlio aqui praticamente vende a preço de arroba de boi gordo, porque vende com 16 arroba e meia, né? Então isso permite a ele chegar a preços melhores e precisa, e é assim que funciona. Se eu tenho um produto melhor, eu tenho que reconhecer, tenho que encontrar aquele que reconhece esse esforço de ter um animal jovem bem acabado, que no caso são as cooperativas de carne. Então é um trabalho muito interessante e preciso chamar a atenção também pela resiliência que tem um pasto. Esse pasto aqui tem quase 30 anos de vida e não tem praga, ele está produtivo, então não existe reforma de pasto para aquele que aduba e maneja pasto. Isso a gente tem que tirar da pecuária. E o exemplo do trabalho do Júlio aqui nos permite a gente fazer essa afirmação de que tratar o pasto como lavoura é um bom negócio. Gostaria de abordar um outro aspecto que a gente vê aqui, que nós passamos por cima, que falou da confiabilidade, né? A gente está vindo de 2 anos de ciclo de laninha, que foram terríveis. Eu tenho até vergonha de falar dos meus números, meus plantios de milho, 2 anos. Se eu falar que eu colhi 2 sacos de milho com 50, 60 sacos de milho de baixo padrão, e esse ano colhi 80 sacos de milho, o alemão consegui pagar os custos, e a soja também foi do mesmo jeito, no máximo 80 sacos de soja. Então quando a gente vê o número desse daqui, a gente fica maravilhado, principalmente porque é um sistema com uma altíssima confiabilidade. Dificilmente isso daqui vai acontecer igual na lavoura e um ciclo curto, com um custo muito alto de insumos. Então aqui eu dou o pasto, todo o manejo, tudo vai bem. Estamos vendo aqui a outra fase. Primeiro nós vimos uma fase de recria que você faz lá, parece que tem 2 lotes, depois vem para cá para fazer a fase de terminação do lote das novilhas. Explica para a gente como que é o seu manejo dos lotes de novilha. O nosso manejo aqui é fazer com que as novilhas cheguem de 14 a 15 arrobas no pasto. Quando chegar nesse peso, nós trazemos para semi-confinamento, onde é feito o trato aqui no coxo, uma vez por dia, no período da manhã. Depois de feito a ração aqui tratada, aí volta para o pasto, para fazer a complementação da alimentação a pasto. Então é ração e pasto, nada mais. Tá, então, no sistema de recria, lá atrás você trabalha com o gado com proteinado somente, você leva até 14 arroba no sistema da recria. Depois, quando você passa os pastos daqui de baixo,
que é a fase da terminação, aí a gente vê que tem uma quantidade maior concentrado, aveia, para chegar nas 16, 17 arrobas aí. Exato. Nós tratamos com aveia, milho e núcleo, né? Fazer essa mistura e é feito o trato aqui no posto, uma vez por dia durante o período da manhã. O trato é simples, não tem muita sofisticação, né, no caso. Certo. E o trato é rapidinho, não demora mais do que 2 horas por dia. Então, economia de mão de obra, tempo, né? A gente tem condição de vir de manhã, faz o trato e já vai partindo para outro serviço. Perfeito, perfeito. Tempo. Lá em cima, o gado na recria, quanto tempo mais ou menos você disse, você deixa lá? E quanto tempo o gado fica aqui na fase de terminação? Lá em cima fica entre 12 a 14 meses. Depende da era que a gente faz a questão da recria, né? Da desmama. E aqui é de 30 a no máximo 70 dias. Com 30 dias de trato, a cabeceira já é abatida. E depois o fundo fica mais ou menos mais uns 30, 40 dias para chegar no ponto ideal que a cooperativa exige em questão de... Você é integrado de qual cooperativa? Eu sou integrado na cooperativa de carne de Londrina, a Quality. Quality Carnes lá. Isso. Perfeito. O pessoal gosta do seu gado? O que é que eles falam? Qualidade, algum problema ou não? Olha, graças a Deus, até hoje nunca tive reclamação da cooperativa. Sempre tem conseguido melhores pontuações, né? E toda vez eles perguntam, e daí, quando que vai ter outro lote para mandar para a cooperativa? Então, Tá. a gente está satisfeito com isso. Ô Júlio, mais uma pergunta. Chegou desmama, 14 meses, 12 meses, 14 meses, mais 1, 2 meses aqui, vamos colocar aí, você consegue abater esse gado com menos de 24 meses. Menos de 20, Normalmente, isso daqui, tudo com dente de leite. todo com dente de leite. Isso. Máximo com 2 incisivos. Puta, maravilha, né? Então, toda a sua carne, você consegue produzir ela dentro dos padrões de carne gourmet para atender os mercados mais exigentes. Exatamente. Isso que a gente tem conseguido, né? Tá. Então, José, Trabalho muito bacana do Júlio aqui, mas ainda cabe a gente chamar a atenção. O Júlio aqui tem a possibilidade de ele, se ele quiser dar mais tempo na terminação, que no período de suplementação, e se ele quiser trabalhar com adubações mais pesadas, o Júlio pode tranquilamente dobrar o número de animais abatidos aqui por ano. Tá? Então ele está abatendo um número muito interessante para uma área de 12 alqueires, que são 120 cabeças, mas se ele apertar o trato aqui, no semi-confinamento, e se ele caprichar ainda mais na adubação, ele pode pular nessa área, ele pode pular para 240 cabeças por ano. Agora, lógico, por que ele não faz isso? Porque o maior custo da pecuária é a reposição. Então, isso precisa ser feito na medida do fluxo de caixa da propriedade e da motivação, porque também aí entra a questão de mão de obra, né? Por enquanto aqui hoje um operador dá conta de maneira muito tranquila, mas a gente tem que chamar a atenção do potencial do sistema. Então, se o que eu estiver falando é verdade e a pesquisa me permite falar isso, ele pode abater 240 cabeças em 12 alqueires. O sistema dele está pronto para isso, é uma questão de interesse dele, a questão de envolvimento de mão de obra, do capital que precisa mobilizar, mas assim, o Júlio está andando com o pé no acelerador aqui em cima. Ele pode acelerar mais? Claro que pode. Isso creio que dá possibilidade, né? Eu sempre imagino que a gente tem que olhar para frente e acreditar que o futuro será melhor, né? É o caso aqui da propriedade do Júlio, tem potencial. O Júlio aqui ele está ampliando a área, ele vai passar de 5 para 17 alqueires. Se eu puder falar com ele, Júlio, vamos para 300 cabeças por ano, que está tudo pronto, cara. É uma questão de um planejamento no crescimento
E é isso, nós estamos muito contentes aqui. O Júlio é vice-presidente do nosso comitê, é um trabalho que precisa ser conhecido, melhor conhecido pela comunidade da pecuária de toda a região de Maringá. Ô Júlio, gostaria de parabenizá-lo pela excelente oportunidade que você propiciou para a gente, né, Antônio José, de ver um sistema extremamente simples, um sistema robusto que a gente viu aqui, com facilidade de manejo. Parabéns, Júlio. Muito obrigado. Sempre a gente está à disposição do Ok, pecuarista, né? obrigado. E a gente tem que divulgar, né? Isso que a gente tem que ser, para que mais pessoas possam fazer, né, um bom trabalho, né? E ganhar dinheiro com a pecuária. Perfeito. É isso aí.